Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, sempre trazendo convidados, pessoas interessantes, especialistas em suas determinadas áreas, compartilhando suas dicas, conhecimento, experiência de vida e engrandecendo também esse compartilhar, essa troca que é a nossa vida, né? Consciência é isso, consciência próspera no sentido de compartilhar e com isso crescermos como seres humanos. No programa de hoje o tema vai ser ingredientes para o sucesso. E o nosso convidado aqui, já esteve aqui no programa uma vez, agora um especial 1 hora com Tom Coelho. Seja bem-vindo, Tom. Bom revê-lo. Muito bom mesmo. Prazer estar com todos. Muito. E o Tom tá chique, você viu que aqui agora nós estamos todos equipados. Notebook de um lado, computador de outro. O tema então de hoje, ingredientes para o sucesso. Quando se fala muito de sucesso, as pessoas muitas vezes até não assimila como sendo um estado de consciência, né? Várias disponibilidades de coisas para desenvolver. Como é que você vê? O que é o sucesso para você? O que é o sucesso para você, Tom? Tem a ver com padrões mentais, físicos, financeiros, espirituais? Como é que é o sucesso para você, Tom? Bom, Samuel, a palavra sucesso ela vai mudar de significado para cada pessoa, né? Eu, pessoalmente, entendo sucesso como a capacidade de conseguir equilibrar as tais das 7 vidas que nós conversamos no outro programa. Então, sucesso para mim é quando você consegue conciliar não só a vida pessoal e profissional, mas a saúde física e mental, as suas preferências culturais, quando você consegue compartilhar com a sociedade, com o meio. Então, é quando você consegue, diante dos diversos papéis que você exerce em sociedade, conciliá-los todos, ainda que seja, claro, muito difícil de se fazer isso, mas que você consiga contemplar, na medida do possível, cada um desses papéis que você exerce. E para exercer esses papéis, muitas das vezes a gente precisa ter um propósito, né? Um propósito definido, um propósito de vida, e muitas pessoas têm uma certa dificuldade de a gente identificar esse propósito. Fala, mas você fala tanto em propósito, como é que eu consigo conciliar e identificar, né, esse meu propósito de vida? Já nesse início do programa, qual a dica você daria para o nosso amigo internauta? Legal. Acho que esse é o ponto fundamental, até pelo seguinte, Samuel, se nós fôssemos falar em sucesso empresarial já tem uma outra vertente, né? Então, nós teríamos que abordar, inclusive, outros aspectos. Mas, curiosamente, propósito vale tanto para uma organização quanto para pessoas, né? E o propósito é uma coisa que quase todo mundo conhece, porque quando você chega numa organização e você, logo na recepção, encontra uma bela de uma placa de acrílico na parede dizendo assim: nossa missão é esta, nossa visão é esta e os nossos valores são estes. Sim. Propósito, na verdade, é esse tripé. É esse conjunto de 3 grandes aspectos. A missão, que nada mais é do que a sua razão de existência. Então, uma empresa tem uma razão de existência que não é ser lucrativa. Ela tem que ser lucrativa porque a lucratividade, a rentabilidade é o que lhe dá a sustentação e faz com que ela consiga perseverar e continuar crescendo. Mas o grande propósito de uma empresa, ela tem uma responsabilidade social. Sim. Tá certo? Que só consegue ser atendida quando ela é lucrativa. Do ponto de vista da pessoa física, cada um tem que encontrar qual é essa sua missão de vida e tem uma forma fácil de você descobrir isso. Você tem que responder uma pergunta só: qual é o legado que eu vou deixar? Qual é o legado? Qual é o legado? Então, assim, não é tão complexo, não. Pense da seguinte maneira: quando eu passar desta para uma outra, tá certo? Como é que eu vou ser lembrado? Isso, claro que você pode deixar um legado, ou seja, ter uma missão de grande calado, né? Então, assim, aí a gente pensa em Gandhi, em Mandela, você vai pensando nessas figuras, muito bem. Mas isso não faz com que uma pessoa que tenha vivido toda a sua existência para, por exemplo, criar bons filhos esses que vão fazer a diferença no mundo, e esse mundo pode ser a tua casa, a sua comunidade, o bairro, o município, o estado, a proporção não importa, mas esse tem que ser o legado. Então, qual é a mensagem que eu vou deixar que vai se associar com o meu nome? Sabe, tem uma história interessante, quem assistiu aquele filme Troia vai se lembrar disso. O filme Troia tem uma passagem muito bonita que acontece o seguinte: logo no início, quando fica patente que vai ser deflagrada a guerra entre Troia e Esparta,
Um comandante, um general, chega até o Aquiles e o convoca, não é convida não, convoca ele, porque ele é o melhor guerreiro da região, e o convoca para ir para a guerra. E ele vai ter com a mãe dele, ele vai se aconselhar com a mãe. Ele chega até a mãe dele e diz assim: bom, e aí, mãe, o que eu faço? E ela diz assim: olha, meu filho, é o seguinte, se você ficar aqui, você vai se casar, você vai ter seus filhos, os seus filhos vão levar o seu legado, e os filhos deles vão levar o seu legado, ou seja, os seus netos, mas depois de algumas gerações o seu nome vai se perder. Agora, se você for para a guerra, o seu nome vai ser eternizado. E a sua história vai ser contada por muitos e muitos séculos, por muitas e muitas gerações. Só que você não volta com vida. Então é uma escolha. Não é? Então esse é o ponto fundamental. E para fechar a questão do propósito, visão, que é onde eu quero chegar, onde eu espero estar. Sim. Então a pergunta que você tem que se responder é o seguinte: onde você espera estar quando daqui 25 anos, daqui 10 anos, daqui 5 anos? Tem que imaginar mesmo. Se você tem o hábito de fazer uma agenda, por exemplo, e hoje não se usa mais agendas de papel, mas você tem os blogs. Sim. Então imagine o seguinte: imagine que você fosse escrever um blog do futuro. Né? Então, senta aqui e começa a digitar assim: hoje, 8 de fevereiro de 2017. Pronto. O que você está fazendo em 8 de fevereiro de 2017? Sim. Isso é a visão. Conseguir imaginar onde você vai estar. E os valores, eles vão simplesmente te nortear e vão balizar a sua jornada. Né? Quais são os valores que vão te orientar? E uma das coisas que é bem interessante quando se fala de propósito, né, que normalmente quando você está realizando o seu propósito, uma sensação de bem-estar é crescente. Né? Com certeza. Quando você encontra, de fato, a resposta para essas perguntas, aí você pode se tornar um work lover, né? Que é o viciado, não é o workaholic que é o viciado em trabalho. É o amante, o sujeito que tem prazer, amor, paixão pelo trabalho que faz. Aí o tempo ele passa a ser absolutamente relativo, você não se sente desgastado. Né? Quando você consegue encontrar esse propósito e persegui-lo, a sua jornada fica muito mais leve. Muito bom. E isso daí a gente está falando até no meio pessoal e empresarial, né? A pergunta seguinte ia ser exatamente essa, né? Quais seriam a importância dos valores e qual a importância também dessas visões da empresa para o sucesso dela. Então, também a gente pode, já nessa resposta que você deu, fazer um comparativo. Eu posso te contar mais uma outra história. A Apple, que é uma das empresas mais admiradas do mundo até hoje, quando o Steve Jobs, lá nos idos dos anos 80, né, em 1984, quando ele lançou o Macintosh, a empresa já era uma empresa muito bem respeitada. Eles tinham lançado o Apple II, que foi um computador que foi um marco na história. E o Jobs ele queria contratar para presidente da Apple um cara chamado John Sculley, que era o presidente da Pepsi naquela ocasião. E ele ficou cantando o Sculley várias vezes, né? Rapaz, vem trabalhar comigo. Não, olha, eu admiro muito a tua empresa, o seu jeito de atuar, mas estou bem aqui. Sim. Até que teve um dia em que os dois se encontraram e o Steve chegou para ele e falou assim: John, me conta uma coisa, olha o que é o legado. Você quer ser conhecido como sendo o executivo que ficava engarrafando água gaseificada, ou você quer trabalhar numa empresa que vai de fato mudar a vida das pessoas? A forma como ele colocou fez com que ele, John Sculley, repensasse e dissesse: não, eu vou aceitar a sua proposta. E ele saiu da PepsiCo, do grupo, foi para a Apple e, curiosamente, anos depois ele demitiu Steve Jobs. Mas aí é outra história. Que ótimo, muito bom. Vamos aqui a uma participação aqui do chat. E lembrando que vocês podem participar enviando aqui, nós estamos ao vivo na TV Biosegredo, pode enviar suas perguntas aqui via chat, que o Tom Coelho vai ter o maior prazer de respondê-las. Uma pergunta enviada pela Júlia. Olá, Samuel e Tom. Parabéns pelo programa. É bom rever o Tom no programa. Minha pergunta para o Tom é: que cuidados uma pessoa que quer realizar um empreendimento, mas não tem experiência em tocar um negócio, precisa para ser bem sucedido, principalmente no seu início? Abraços, Júlia. Júlia, você já colocou a pimenta, né? Não tem experiência, então é muito bacana que você tenha consciência de que sem
a ausência dessa experiência pode colocar esse teu empreendimento em risco. Então, a resposta está dentro da sua própria pergunta. Você tem que procurar estudar muito bem. Aliás, o ideal é que você não empreenda em nenhum novo negócio sem que você tenha feito um belo de um estudo. Não digo que você tem que ficar anos trabalhando, militando naquilo, não. Mas você tem que buscar boa informação, informação de qualidade. Você sabe, Júlia, que muitas empresas elas capitulam, elas acabam indo à falência, não é por dinheiro não, viu? As pessoas têm que falar assim, se eu tivesse capital próprio não teria acontecido isso. O problema não está no dinheiro. É claro que o dinheiro é um fator importante. Se você abrir um negócio e pegando dinheiro de banco com juro de cheque especial, não tem como ter uma rentabilidade que consiga suportar a taxa de juros elevadas. Mas o fato é o seguinte, você tem que conhecer o produto ou o serviço, né? Na verdade, tudo é serviço. Né? Como assim produto? Se você for vender furadeira, você não está vendendo um produto furadeiro, você está vendendo o serviço que ela causa, que é abrir um buraco na parede. Então, tudo é serviço. Então, o serviço que você vai prestar. Quem é o seu público? E aí muita gente erra nisso, né? Acredita que o público é da classe AB e o público, na verdade, é da classe CD, ou acha que o público é mais idoso, mas ele, na verdade, o target, ou seja, o foco principal tem que ser um consumidor mais jovem, entender quem é o consumidor, o que quer, o que precisa esse consumidor. A questão da localização geográfica, se você vai fazer uma venda via internet, tudo bem, isso não importa, mas você vai ter um ponto físico onde a sua loja vai estar localizada. Né? Então, isso tudo demanda quem são seus concorrentes, né? Quais são os diferenciais que o seu concorrente tem e que você vai ter em relação à sua concorrência. Porque hoje está tudo muito parecido, tá certo, Samuel? Tudo parecido. Um programa como o da TV Bio Segredo, tem vários já na internet. O que é que faz você estar conectado, né, nos assistindo agora? É porque você já conhece o programa, gosta da figura do Samuel, gosta das pessoas que traz, da forma como o programa é conduzido. Então isso acaba sendo um diferencial. Sim. A concorrência hoje ela é muito brava, então você tem que estabelecer estes diferenciais. Né? E aí, Júlia, tem muitas outras coisas que com certeza a gente poderia se estender aqui por 1 hora só falando de quais são os principais caminhos para você empreender com sucesso. Né? Mas depois, Samuel, vamos disponibilizar aí para os nossos internautas esse artigo que eu escrevi, Ingredientes para o Sucesso, que tem ali 10 tópicos que vão ajudar você a refletir um pouco mais. Muito bem, pegando até um gancho nessa pergunta que a Júlia fez aqui, qual deveria ser lá o foco para uma empresa que tenha realmente esse sucesso e essa rentabilidade? Qual deveria ser o foco dessa empresa, que tem até a ver com os ingredientes do sucesso? Então, Samuel, eu acho que você tem que entender quem você quer atingir. Sabe? Eu acho que esse acaba sendo o grande segredo. Vamos pegar uma coisa cotidiana. Por que o Facebook está dando certo e o Orkut só deu certo no Brasil? E pode escrever, o Orkut não vai vingar. Se não se reinventar, claro que tem uma grande oportunidade, mas o Facebook ultrapassou 500 milhões de usuários, o Orkut está estagnado. Se você está nas duas redes, você sabe como é que é isso, você entra em uma e outra, você vê inclusive o volume de acessos, de mensagens trocadas, rareou muito no Orkut. Né? Se você olhar, é a mesma ferramenta. Né? Mas o Facebook ele fez o quê? Ele procurou entender o que as pessoas querem. E aí foi começando a formatar, a modificar a sua ferramenta de acordo com aquilo que o público está querendo. Né? Se eu quero agilidade de comunicação, é criar o tal do botão curtir. Eu não estou fazendo uma apologia positiva, não, até porque eu acho esse negócio de rede social também muito questionável. Né? Eu brinco dizendo que Roberto Carlos, quando escreveu aquela música Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos, ele queria ter porque não tinha rede social naquele tempo. Porque senão, se hoje ele abre o perfil, ele já tem 1 milhão em 1 minuto. Né? Mas as redes sociais é uma coisa interessante porque é uma realidade, mas que distancia as pessoas. Né? A gente acha que ela aproxima, claro que ela aproxima, ela consegue fazer com que você tenha relacionamento, crie amizades do outro lado do mundo, mas ao mesmo tempo as pessoas estão ficando cada vez mais encasuladas, né? Vivendo em casulos, a sociedade vai criando muros e a gente começa a ter uma vida quase que só virtual. Mas é um sucesso, e é um sucesso por quê? Porque foi ao encontro daquilo que as pessoas querem. As pessoas têm uma necessidade de compartilhar o que fazem, elas têm uma necessidade de ver e serem vistas. Né? Como diz
o psicólogo, o Contádio Caligares, ele diz assim, olha, a pessoa que vai numa academia malhar, raramente ela vai malhar na academia preocupada com a sua integridade, com a sua saúde. Ela vai porque ela quer ser vista, ver outras pessoas, e ela quer estar mais bonita, não é para si, é para os outros. Então eu acho que quando você consegue identificar o que as pessoas querem ver, ouvir, comprar, adquirir, esse é o grande caminho. Claro que esse é o pulo do gato. Sim. Um dos temas, a gente já falou de Facebook, inclusive semana que vem o nosso convidado vai estar falando sobre conexões empreendedoras, com o Renato Fonseca, que vai abordar redes sociais e como que as empresas têm utilizado inclusive as redes para criar e gerar novas rentabilidades. Só que um dos temas também que está super em voga atualmente é sustentabilidade, talvez até pela abrangência dele, porque abrange muitas coisas. O que você poderia dizer assim, sobre o que seria um negócio sustentável? É legal você pegar nesse assunto, Samuel, porque deixar claro uma coisa, olha, negócio sustentável, a palavra sustentável quer dizer que se sustenta. Então o que é um negócio sustentável? É aquele que vai conseguir, no mínimo, manter-se e daí para mais, crescer. Tá? Então tem um equívoco muito grande em relação a essa questão da sustentabilidade, porque isso virou moda. Mas não é moda, é algo que veio para ficar. Sim. Agora, veio para ficar não é por uma questão de consciência das pessoas. Aliás, é até uma pena. Acho que isso vai mudar no decorrer de 2 ou 3 décadas. Hoje as pessoas começam a ter práticas de responsabilidade social, práticas sustentáveis, cuidado com o meio ambiente. Uma parte porque vai na onda. Outra parte porque isso gera marketing social. Uhum. E marketing social é fácil, interessante você perceber o que é isso. Marketing social, assim, a empresa gasta mais para divulgar o que ela fez do que com a própria ação em si. Ela está mais preocupada, ela investe mais em assessoria de imprensa, em uma publicidade generosa para demonstrar os benefícios daquilo que ela desenvolveu. Mas se você for olhar a miúdo, o que ela de fato trouxe de retorno para os beneficiados é muito inferior àquilo que ela fez. E outra coisa, não é sustentável, ou seja, não é algo que persevera, que persiste. É uma ação isolada e que depois de um determinado período, que foi definido num plano estratégico anterior, acaba. Quando você fala em sustentabilidade mesmo, são ações de longo prazo. Sabe? São empresas que fazem convênios com escolas públicas para melhorar a qualidade de ensino dentro daquela região. São empresas que entendem que o entorno é muito... Por exemplo, às vezes a gente tem algumas regiões que a violência está graçando. Né? Então o sujeito faz o que? Olha, não vai adiantar ficar esperando pelo poder público, então eu vou fazer alguma coisa. Se tem violência no meu entorno, então os meus funcionários estão sendo assaltados, a minha fábrica, o meu escritório tem sido assaltado ou algo do gênero, então eu vou cuidar desse entorno para ver se eu consigo diminuir essa criminalidade. Sim. Então o sujeito cria ilhas de inclusão social, ele começa a gerar uma série de iniciativas para contribuir com a melhoria da qualidade de vida daquela população, porque aí as pessoas acabam se unindo no sentido de tornar o ambiente melhor. Muito interessante você estar falando, porque me lembro daquela frase, que é a frase de uma formação que a gente fez de design e sustentabilidade, que é você pensar globalmente, mas agir localmente. Que é para você ter essa ação e ir crescendo no meio do entorno mesmo, e ali com aquele crescimento é que você pode produzir, criar mesmo sustentabilidade e ir repassando, né? Multiplicar. Né? Então, uma coisa importante, comentei contigo de mudança ao longo de décadas, porque é o seguinte, hoje essa questão de sustentabilidade, ela é uma questão econômica. Sim. Ela não é uma questão valorativa. Então, vou colocar uma linha divisória. Vou fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo agora. Se você tem aí mais de 30 anos, você se recorda que o seu pai dizia assim: meu filho, minha filha, quando sair do ambiente, apague a luz. Por que, Samuel? Seu pai pedia para você apagar a luz. Economia da luz. Mas era economia do quê? A energia elétrica. A conta. A conta para pagar. A conta para pagar no final do mês. Ou seja, é um valor o quê? Econômico. Não é um valor virtuoso. Uhum. Não é uma preocupação assim, olha, apaga a luz, porque esse negócio vai começar a ficar cada vez mais raro, mais caro. Vai faltar energia elétrica para outras pessoas, como já falta água hoje para 1/3 da população mundial, e a coisa vai piorar ainda mais lá para 2035. Então a mesma coisa. É econômico. Apague para a conta vir menor.
Quando é que isso deixa de ser econômico e passa a ser valorativo? Quando você pega a geração Y um pouquinho, mas principalmente a Z, essa criançada que hoje aí já tem seus 7, 8, 10 anos de idade, eles falam, apaga a luz, porque isso é um bem escasso. Então é outro nível cultural. Não é porque tem o lado econômico, tem o econômico é consequência. Não, é um valor meu. Eu não ultrapasso pelo acostamento porque sei que é errado. E não, eu não ultrapasso pelo acostamento porque eu posso ser multado. Sim. Entende? Então eu acho que esse é o grande marco divisório da questão da sustentabilidade. Quando deixar de ser uma visão econômica para se tornar uma questão de consciência. Então aquela empresa que realmente tem sucesso é que tem essa nova consciência de lidar. Tem. Ela no primeiro momento, a consciência dela é econômica. É econômica, então eles começam a falar assim, olha, eu vou explorar o marketing social de dizer que o meu móvel foi feito com madeira de reflorestamento e tem selo do FSC. Certo. Eu pergunto para você, você vai comprar essa mesa, você pergunta, cadê o selo? A gente não faz isso, a gente não tem a consciência de... Não, eu só compro a sua mesa se tiver o selo. Quanto custa? 100. Ali tem uma de 1000 com selo. Não, então eu vou levar a de 100. Ainda é econômico, mas as empresas começam a entender que é importante repensar isso, porque nesse momento, economicamente, vai começar a ficar mais caro se você não for sustentável. Lá adiante eu acredito nessa mudança mais de cunho valorativo. Muito bem, o nosso amigo Alexandre já deu um sinalzinho aqui, que já estamos chegando aqui já no finalzinho do primeiro bloco do programa, só que eu quero ler aqui uma mensagem da Cláudia. Olá, Cláudia, ela falou, olá, boa noite aos entrevistados, boa noite também para o Tom e a Lê, está mandando boa noite. E tem umas perguntas que eu vou passar só no segundo bloco aqui, que não vai dar tempo mesmo. Tem várias pessoas participando, a gente vai passar as perguntas no bloco seguinte. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta aqui com ingredientes para o sucesso com o Tom Coelho. Até já!